Eu sou Augusto, tá começando mais um podcast, O Que Te Move. Não estou sozinho, estou aqui com a Eduarda, tudo bem? Tudo certo por aqui. Hoje a gente tá em mais um episódio, dando sequência ao que a gente já tava fazendo na semana passada, falando com pessoas que têm como motivação ajudar o próximo, né? Hoje a gente tá aqui com a Mariana, tudo bem, Mariana? Tudo certo com vocês? Tudo bem, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que ela faz, quem ela ajuda e tudo mais. Primeiro eu quero que você se identifique e fale um pouquinho de você. Então, eu sou a Mariana, eu tenho 23 anos, eu tô acabando a minha formação em psicologia. Eu comecei também agora uma outra faculdade, tô fazendo investigação forense e perícia criminal. E eu trabalho em algumas empresas aplicando avaliação psicológica. É isso, pra gente começar então, a gente quer saber um pouco mais da tua história, porque você já contou, né, a gente já conversou brevemente, que você tem alguns projetos sociais bem legais, e eu queria saber como é que você chegou nisso, né, como é que essa porta se abriu pra você. Então, eu no ensino médio participei da mini empresa. E aí, no final da mini empresa, a gente tinha que levar as doações para alguma instituição. A gente acabou escolhendo a Casa de Acolhida e, nossa, eu cheguei lá e eu me apaixonei, assim, de cara. Aí acabei continuando depois disso, levando algumas doações, sempre pegando o que dá, o que precisa. E em 2019, se eu não me engano, eu fui lá e fiz estágio por 1 ano. Então, trabalhei lá 1 ano também. Isso. Mari, pra ti, assim, quando a gente fala fome de ajudar, o que significa? Eu penso no que nos faz humanos, sabe? Essa nossa parte... Tô tentando me expressar. Pode ser livre, não te prende. Acho que essa parte que nos torna humano, a nossa vontade de ajudar o próximo. Eu entendo da questão humana, porque a gente sempre vê muitos casos, assim, de pessoas que realmente precisam de ajuda. E a gente fala de ajuda num sentido muito amplo, porque às vezes é um acolhimento psicológico, um acolhimento familiar, uma cesta básica, porque a nossa sociedade é muito carente hoje, né, de várias coisas, assim. Ainda mais nessa época que a gente tá falando muito de saúde mental, né, ansiedade, depressão são os maus do século, querendo ou não. E aí a gente tem que dosar isso pra poder viver o dia a dia. E sobre o projeto especificamente, né, sobre a Casa Acolhida, o que vocês fazem lá, assim, mais especificamente? Um abrigo, como as pessoas chamam, uma casa de acolhimento. E lá tem crianças até 3 anos que estão em situação de vulnerabilidade, que foram abandonadas ou que sofreram abusos. Uhum. Aí lá é a casa delas, até elas encontrarem uma nova família. A Casa Acolhida, então, tem parceria com o sistema de adoção público? Tem. Quanto tempo você já tá lá? Eu vou lá, acho que desde 2015. Trabalhei lá em 2019 e agora, a cada 6 meses, eu diria, a gente faz uma arrecadação nas empresas que eu trabalho e leva pra lá. Exato. E sobre a causa, você já tinha falado que foi o projeto no ensino médio que fez com que você chegasse a ela, né? Você tem alguma virada de chave nesse aspecto? Tipo, algo que você viu, pensou e falou, é isso, eu quero ajudar mais, eu quero me aprofundar mais nisso. Foi realmente um negócio das empresas ou foi a chegada lá, quando você entrou e viu tudo aquilo? Foi a chegada. A minha mãe tinha ido junto na época e eu lembro dela chorar, assim, e aquilo mexeu muito comigo. E eu percebi que eu queria também fazer parte daquilo, que eu queria estar ali, que eu queria poder ajudar, que eu queria poder mudar o mundo do jeito que eu posso. Qual a tua perspectiva, assim, de mudança de mundo? Porque a gente fala mudança de mundo é algo muito, muito amplo, né? Dá pra mudar pela tecnologia, pela educação. Pra ti, o que seria essa mudança de mundo, assim? Parte da onde? Seria saber ajudar, saber as necessidades e conseguir trabalhar em cima disso, dar o que precisa, conseguir
ajudar de acordo com as demandas. Então seria algo mais geral, assim. A gente teve outros convidados os principais enfoques dele era a mudança pela educação, né? Uhum. Então, a gente entende que cada um vê esse processo de mudança de um jeito. Lá. Seria o processo de mudança que a gente fala seria basicamente qualquer tipo de ajuda, né, que a gente tá falando aqui, né? A gente sabe que tem percalços pelo meio do caminho, tem obstáculos, querendo ou não, né? A gente entrevistou aqui o Lucas semana passada, na segunda foi... Qual o nome da convidada de segunda? A Clarice. Clarice, isso. Segunda a gente entrevistou a Clarice. E hoje a gente tá aqui contigo, então, nesse aspecto de obstáculo, de dar o próximo passo, qual foi a maior barreira que você achou, assim, pro projeto? Foi entender de verdade, assim, as demandas, entender os limites, entender que a gente tem que ter respeito pelo espaço daquelas crianças, porque eu sinto que as pessoas criam, assim, uma imagem na cabeça delas do que seria ajudar e como é que pode ajudar, só que e acabam atuando em cima disso, sabe? Projetando. Acabam projetando e tipo, o pessoal vai lá e leva doação de brinquedo, por exemplo. Tipo, super legal ajudar, mas não é aquilo que as crianças estão precisando naquele momento. Elas estão precisando de fralda, elas estão precisando de comida. Então, abrir Agora, no mão inverno, dessa roupa, fantasia. né? Abrir mão dessa fantasia, sabe? Quando tu chegou no Casa Acolhida, tu sentiu... Consegue descrever pra mim o que tu sentiu? Porque a gente sabe que cada um tem uma experiência muito única, assim. Nossa, eu senti... Não sei, parece que eu vi um sentido. Entendi pra que a gente vive, pra que a gente ajuda os outros. Você poderia dizer que é a sua vocação, então? É o que eu amo, é o que eu sou apaixonada. A gente trabalha aqui na Uniriter, né? Existem vários projetos sociais. Uhum. O Augusto faz parte do UNIDA, que é das crianças ali no Mário Quintana. Eu faço parte do NARI, que é o dos refugiados e imigrantes. Então, a gente entende muito esse sentimento de... Parece que eu nasci pra fazer isso. Uhum. Eu gosto muito de atuar na comunidade, porque a gente sempre ouve histórias, ouve relatos que às vezes nos emocionam, que às vezes nos fazem felizes. Uhum. Então, eu não tô achando a palavra certa no momento, mas a tua ligação com eles, assim, foi algo instantâneo. Então, é algo que te... Mexeu comigo. É que a gente acaba, às vezes, não percebendo que tem tanta maldade, que tem pessoas que sofrem muito, que coisas ruins acontecem. E acho que aquele foi o momento que eu percebi, tipo, nossa, tem realmente pessoas muito ruins no mundo, mas que também, nossa, tem pessoas maravilhosas que estão aqui e que estão dedicando suas vidas a essas crianças. Realmente pessoas maravilhosas, porque, querendo ou não, tu abre um pedaço do teu dia pra estar lá, pra ajudar, tu disponibiliza tempo, tu disponibiliza esforço, porque, querendo ou não, é um esforço físico e mental também, né? Uhum. Lidar com isso é algo que, querendo ou não, te exige muito. Sim. Mas é mais mental ou físico mesmo? Eu diria que é os dois, assim, são bebês pequenos, né? Então eles precisam ainda de muito auxílio. É uma correria, assim, mas tem que ter o mental também. Eu acho que o que as pessoas mais têm dificuldade, assim, é de entender, nossa, mas tu não te apega à criança, tu não vai ficar muito apegado. Mas acho que é isso que faz um trabalho bom. Eu acho que se importar é o que te faz um bom profissional. E a gente prepara aquelas crianças para irem para a vida, para saberem ser amadas, para saberem os limites, para poder ter uma relação de qualidade com a futura família. É uma linha muito tênue entre o se importar e também se afastar disso, né? Sim. Porque tu não pode se apegar querendo ou não. Exatamente. Até porque, se fossem crianças, diria de uma idade mais avançada, até esse aspecto de ficar mais ligada à pessoa e tudo mais, até seria maior. Mas nesse caso, eu acho que realmente é um esforço mútuo.
Eu acho que não só da tua parte, mas da parte das crianças, né? Em fazer esse esforço, por mais jovens que sejam. E dentro desse aspecto, tem alguma estratégia que vocês usam lá para conseguir ajudar mais crianças ou o projeto em si? A gente usa uma filosofia lá, que é da Amy Pickler, que ela foi uma psiquiatra e ela começou a perceber algumas coisas assim, que jeitos de criar os filhos da guerra, que naquela época ela trabalhava com os órfãos. E ela começou a desenvolver como é que a gente vai criar uma pessoa que precisa de tanta atenção, de tanto carinho, como é que a gente vai preparar essa pessoa para o mundo. Então a gente busca sempre desenvolver autonomia, regulação emocional. A filosofia se baseia muito em deixar a criança explorar o mundo, descobrir por conta própria. Então, tem coisas tipo, a gente não pega as crianças pela mãozinha para ajudar ela a caminhar, ela que vai dar os primeiros passos dela. A gente sempre vai estar ali acompanhando, mas a gente deixa para a criança explorar o mundo do jeito que ela quiser, que ela se adequar. Você atua ainda nessa parte mais de psicologia também, porque você está se formando, né? Você faz alguma coisa nesse aspecto também lá dentro? Agora não mais, só quando eu estava trabalhando lá, porque a gente tem que entender que lá é uma casa, né? Aquilo lá é onde as crianças estão morando. Então, é muito invasivo a gente ir lá quando tiver tempo ou quando quiser. Sim. Então, como eu não tô trabalhando lá, eu não acho justo com as crianças eu ficar indo lá para ver elas e, sabe, criar porque querendo ou não cria um laço, cria um vínculo. apego, cria um vínculo, e é bom, é saudável, é estimulado, só que tem que ser pessoas que vão estar sempre lá, pessoas que trabalham lá. Então, Em questão, assim, das pessoas que trabalham lá, tem, né, quais são as formações delas? Porque pode existir diversas, né? Pode existir pessoa de psicologia, pedagogia. Quais são as pessoas que atuam fixamente lá dentro, assim? assim, tem a psicóloga de lá, que foi minha chefe de estágio, a Thaís, maravilhosa, me ensinou tudo que eu sei hoje em dia de criança. Tem a Suzana, que ela é administradora de lá, a gente tinha cozinheira, mas as cuidadoras são só pessoas que quiseram estar lá, tu não precisa de uma formação, tu vai para lá, tem que fazer um teste, assim, para ver se tu é apta, e depois disso, lá dentro se dá o treinamento, se ensina filosofia, se ensina os cuidados. É que são crianças em estados frágeis, né? Dependendo do jeito que chegam. Sim. Então tem que ter todo um preparamento não só físico, mas também emocional e psicológico Sim. para isso. Precisa de técnica, precisa de instrução, porque são crianças sem família. Aquela rotina é a única coisa estável que aquelas crianças vão ter na vida, sabe? Então, é um trabalho complicado. Ainda mais. Eles ficam lá até os 3 anos ou tem crianças mais velhas também? Ficam lá até os 3. Já aconteceu de ter mais velho, mas chegam lá geralmente bebezinhos, assim, recém-saídos do hospital, muitos abandonados, assim, no lixo do hospital. E. Então, tá bem naquela primeira fase que é um serzinho totalmente dependente de outra pessoa. Aquele bebê não sobrevive sem cuidado, ele não consegue ainda até os 3 anos. Então, é ali os anos mais importantes para a construção de uma pessoa. Teve algum momento que te marcou além da primeira visita? Porque você falou que tá lá há quase 10 anos, né? Desde 2015. Daqui 2 anos vai fechar esses 10 anos, né? Agora são 8, basicamente. Teve algum momento, além da sua primeira visita e desse estágio que você falou que fez lá em 2019, que te marcou? Nossa, muitos. Mas posso falar um que me marcou muito, assim, que foi meu presente, foi meu último dia de estágio. Era perto do Natal e a gente tinha um menino que ele sentia as pernas, tudo certo, mas ele não precisava caminhar, ele não fazia essa conexão, ele se locomovia de outros jeitos. E isso torna muito difícil a adoção. É muito difícil alguém que aceite. Infelizmente, as pessoas que vão adotar, hoje em dia, muitas têm uns pré-requisitos, assim, um pouco fantasiosos. E aquele menino, ele não caminhava. Pode ser que ele caminhe um dia, pode, mas
não tem como prometer isso. E a gente sempre se preocupou muito com ele achar uma família, com ele ter oportunidade. E no meu último dia de estágio, chegou lá um moço interessado em adotar ele. E a gente explicou essas questões, que talvez ele nunca caminhe, que ele vai ser uma vida que vai ter que ter muito auxílio. E ele nos falou, mas eu não quero uma boneca, eu quero um filho. Nossa, aquilo foi o meu último dia de estágio, foi um dos dias mais lindos da minha vida. Ele foi adotado, ele tá bem, ficou bem, ele ficou feliz. A gente sabe... Desculpa. Vocês são uma ONG, né? Querendo ou não, uma casa. Vocês contam com apoio de prefeitura, de estado? Fora isso, vocês têm apoio de outras comunidades também? Tem uma rede de apoio enorme já. A gente... Eles têm apoio da prefeitura, mas a gente recebia bastante doação, assim, na época que eu tava lá, pelo menos, bastante doação de comida, de roupa, porque a gente sempre quer que as crianças tenham as suas próprias coisas, assim, então não vai pegar a roupa de um e botar no outro, sabe? Então, porque tem que ter essas coisas, a gente tem nossas coisas, é o justo. Então, sempre tem muita demanda de roupa, muita de comida, muita de fralda, mas... Tem apoio. Tem apoio. Uhum. E sobre a gente falou das coisas boas, né? Você citou esse momento maravilhoso aí. E, assim, se você fosse falar do outro lado, por exemplo, algum momento que realmente vocês passaram dificuldade lá, você tem algum exemplo pra dar? Alguma coisa que marcou também? São histórias muito tristes, são crianças, assim, que sofreram coisas que a gente não imagina. É muito difícil e, às vezes, o que mais me chateava era quando uma família fazia absurdos, assim, coisas inimagináveis com aquela criança, só que o Estado dá muita prioridade pro laço sanguíneo e eles insistiam muito para aquela criança voltar para a família. E já acabou voltando criança pra família pra ser aviãozinho de droga, sabe? Uhum. Então, essas eram as maiores dificuldades. É muito complicado isso de tu saber que essa criança vai voltar pra ser aviãozinho de droga ou qualquer outra coisa que vai prejudicar ela, porque tu não tem como intervir, né? Não tem o que fazer, gente. As meninas são maravilhosas, elas sempre fazem tudo que dá, mas às vezes foge muito do nosso alcance. Que nem tu disse, o Estado... É longe da alçada, E o Estado sempre vai priorizar a questão de laço sanguíneo. Infelizmente é isso. É a questão porque como a demanda, como você já citou, é alta, né? Infelizmente, se eles puderem mandar de volta, infelizmente é isso, né? Ainda correlacionando essa questão de dificuldades, como é, tipo, quando aconteciam esses momentos, como é que tu lidava com essa questão de ficar mais pra baixo, talvez desmotivada, triste, porque não tem como não se deixar abalar por isso, né? Eu sempre usei isso pra dar meu melhor. Eu pego toda a raiva que eu tô, tudo que eu tô sentindo, e eu uso isso pra fazer um bom trabalho, pra fazer diferente e pra talvez ver de um jeito que alguém ainda não viu. Mas eu acho que o mais importante, além da motivação, é tu ter disciplina, porque não é sempre que a gente vai estar bem, não é sempre que a gente vai estar feliz. E não dá pra gente estar sempre contando com a motivação pra fazer as coisas. A gente tem que aprender a fazer mesmo quando é ruim, mesmo quando é triste. É um trabalho recorrente, querendo ou não, como qualquer outro trabalho, né? Apesar de todas as delicadezas que tem, todos os momentos bons, também os momentos ruins, não deixa de ser um trabalho. É um trabalho como qualquer outro. Exato. Você tem a questão do... Vai ficar querendo sair. Vem. Vai puxar. Vai. Enfim, você falou que tá fazendo investigação forense, né? Uhum. Tem a psicologia também.
E é esse aspecto de dividir vida pessoal com o abrigo, como é que é trabalhoso. A gente já falou da questão de ter que demandar um tempo e tudo mais, mas nesse aspecto geral é muito complicado dividir uma coisa da outra, ou a vida pessoal, volta e meia, se une a esse laço? Eu acredito muito que para tu ser um bom profissional, tu tem que te importar. Então, tem aquelas coisas de, ai, não, mas tu tem que ser impessoal, tu não pode se deixar afetar. Eu me deixo afetar, eu sofro, eu realmente sofro pelas coisas que eu pego, pelos casos que eu pego, pelas coisas que eu já vi. E eu uso isso como combustível, sabe? A câmera me distrai. Porque a gente sabe que, querendo ou não, é muito delicado, né? Que nem a gente já mencionou aqui. Então, essa questão de tu não conseguir levar pro impessoal, tu acha que pesa também nas tuas relações, tanto com outras pessoas, como com a tua família e lá dentro? Pesa, é a minha vida. Pesa muito. Mas é o que me torna eu, faz parte de mim. É basicamente isso. A gente sabe que, querendo ou não, às vezes é difícil você dividir as duas coisas, mas quando uma coisa anda do lado da outra e você consegue... Querendo ou não, tem que dar uma conciliada, porque senão a gente também... Senão a gente enlouquece. Exato. A gente já falou das coisas ruins, digamos assim. Eu quero saber pra ti como é que é... Como é que é, não? Quais as habilidades e qualidades para atuar, não só na casa acolhida, mas num trabalho social, assim. Porque é um momento que a gente vê a sua humanidade da forma mais frágil, né? Saber ouvir as necessidades, saber ajudar. Porque ajudar não é só tu sair dando coisa, assim, aleatória. Ajudar é tu escutar o que aquela pessoa precisa. Tu tem que escutar, tu tem que saber o que ela precisa para tu poder ajudar. Então, eu acho que a maior habilidade que alguém tem que ter para trabalhar nesse meio é saber escutar, saber enxergar. E dentro disso, você tem algum conselho para quem tá querendo ingressar, quem tá querendo ajudar? Escuta, pergunta, vai atrás. Começar é a parte mais difícil. Começar assim, o pontapé inicial. Aquele, opa, vamos ali. Tirar qualquer projeto do papel é sempre complicado. É sempre complicado mesmo. Às vezes nem precisa ser um projeto grande, realmente. Começar um trabalho social, a gente sabe que é muito fino, porque, né, tem toda a questão de apoio, não só rede de apoio financeira, mas rede de apoio da comunidade, das pessoas ao teu redor, de instituições públicas. Até emocional. Até emocional, porque às vezes tu quer começar alguma coisa, mas tu sabe que aquilo vai te afetar negativamente ou positivamente. E vai afetar seu dia a dia também, seu trabalho, querendo ou não, então Porque tu volta e meia, não tem como tu não pensar nas crianças, no teu caso, né? Do que tá acontecendo, se elas estão bem e tudo. E sobre, tá ainda falando de causas sociais, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo debatendo sobre isso, sobre o que é melhor ajudar, mas o futuro, assim, o que você espera das causas sociais? Não digo para daqui 20, 30 anos, mas nos próximos 5, 6 anos, você acha que... Quais as mudanças, assim, que tu acha que são necessárias para isso acontecer de uma forma... Pra evoluir também. E pra ter um senso maior, assim, da comunidade. A comunidade a gente não diz de um pequeno espaço. De um pequeno espaço. Mas no contexto geral. Pergunta difícil. A gente tem tempo, pode pensar. A gente tem bastante tempo. É que eu penso que pra ter uma mudança efetiva, tem que saber ajudar, tu tem que te informar, tu vai ter que estudar, talvez. Tem que ir atrás. E eu acho que é muito difícil, às vezes, pra pessoa abrir mão da fantasia dela, do que ela quer ajudar. Porque o que tu quer ajudar pode não ser o que uma pessoa precisa. Pode ser um caso muito pequeno, né? Tipo, uma pessoa idealizou alguma coisa, mas é um caso entre 100. Essa questão do... E às vezes é um caso até raro, né? Exatamente. É um caso que, tipo, viu numa série, num filme. E, eu quero muito fazer isso, porque vai ser diferente. Mas aí na série, no filme, não tem como fazer igual, né? Nunca vai ser igual. Querendo ou não, é uma utopia ali. Não vai ter...
Ah, eu trabalho no NARI. O NARI é um núcleo de apoio aos refugiados e imigrantes. E no primeiro momento, assim, que eu cheguei no NARI, foi algo que me deixou muito, não incomodada, mas a gente se sente com aquela O sensação... desconforto. É um desconforto. E quando eu atuei a primeira vez em campo, assim, foi totalmente diferente do que eu tinha pensado. Pra ti foi a mesma coisa quando tu chegou no casa? Total. Quebrou. Nossa, quebrou muita coisa na minha cabeça. É totalmente diferente. E realmente o que mais me marcou assim foi saber ajudar. E quebrar aquela fantasia de como é que são as coisas, de como é que as coisas funcionam. Até isso pra tudo, não só pro meio social, mas até com a adoção, tu abrir mão do bebê que tu fantasiou a tua vida inteira pra tu ter uma criança de verdade, sabe? Então, o desconforto mexe com a gente. É que tira, é exatamente isso, né? Nos tira no nosso lugar de conforto, da gente tá, tipo, a gente tá protegido naquela renovazinha e do nada vem algo que abala a gente. Mas qualquer coisa que vai tirar da tua zona de conforto vai... Mas eu acho que crianças a incomodar. gente pega num lugar muito sensível, assim, de toda a sociedade. Porque crianças a gente vê como um ser frágil, um ser indefeso, que a gente precisa acolher. Então, não sei, tô supondo que aí tu chega num lugar onde só tem crianças, todas indefesas, sabe-se lá o que elas passaram. Então é um desconforto maior, assim. Tem um ditado que diz que a pureza da criança vai salvar o mundo, né? Espero que seja isso. Esperamos que seja isso. Pra gente ir pra reta final. Pra finaleirazinha. Pra encerrar mesmo, os projetos futuros aí, o que você tem em mente aí, relacionado a Casa Acolhida ou até mesmo a projetos sociais mesmo? Olha, agora eu quero ser uma psicóloga forense. Eu vou focar um pouquinho mais nas pessoas que já se foram e que não têm mais voz na minha área de atuação. E pretendo continuar indo na casa de acolhida e ajudar eles sempre que eu posso pelo resto da minha vida. É que um trabalho tu nunca vai conseguir te desprender, acho, do teu primeiro trabalho social, né? A gente tem os outros nossos convidados antigos, todos eles ainda são ativos no primeiro trabalho social deles. Que nem eu no NARI, eu conheço gente que já saiu da faculdade e ainda trabalha no NARI. Então, a gente sempre tem um apego pelo nosso primeiro trabalho, eu acho. Sempre fica aquela sensação de que... saudosista. É até um pouco contraditório, né? Mas no final das contas a gente sempre tá dando apoio, tá tentando ir atrás. Mas é isso, Mari, quero te agradecer. Eu que agradeço o convite de vocês. Fica aqui o espaço, se você quiser divulgar alguma rede social, seja do projeto ou sua mesmo, dá pra falar. Só pra Se encerrar. quiserem levar doações, tem ali o perfil SOS Casa de Acolhida no Insta, ou pesquisa no Google. Doações são sempre bem-vindas, principalmente fralda e alimentos. E qualquer coisa que precisarem também, ou dúvida, podem entrar em contato comigo. Mariana Steigledra, meu Insta. É isso, gente. É isso, então eu vou me despedindo. A gente fica por aqui, até o próximo episódio, Que Te Move número 4. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, o Que Te Move Projeto, no Instagram, no TikTok. Vai sair muito material ainda, fiquem ligados.